a gente trabalhar com uma seção de usuário logado ou não logado, né, a gente vai precisar pelo menos de uma tabela usuário para fazer a validação, né, se o usuário tem permissão ou não. Aqui, a princípio, eu vou criar 3 colunas, tá? A gente vai usar algumas outras aí futuramente para linkar com aluno, professor, para eles terem acesso também ao sistema. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com o usuário administrador e a gente vai precisar só dessas colunas aqui. Vou precisar de uma coluna de ID usuário. Eu vou definir ela como auto-increment-chave primária. A coluna e-mail e a coluna senha. E-mail, um varchar de senha, e a senha a gente pode usar aí a princípio a gente vai usar um char de 32. Eu já explico o porquê desse tamanho fixo do char de 32 para vocês. Vou salvar aqui a minha tabela. É importante a gente também falar que o nosso e-mail ele vai ser um índice único, né? Por quê? Porque não pode ter mais de um e-mail, né, como usuário. Eu não posso ter, por exemplo, usuário beluso@gmail.com com uma senha e outro e-mail beluso@gmail.com com outra senha. O usuário ele é único, né? Então, por isso, vou definir ele como chave única também dentro do meu sistema. Tudo bem? Então, vamos partir para a programação. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar mais um item no nosso menu, né, para ele se logar. Eu vou colocar mais um list item, né? Quando eu clicar nele, eu vou abrir esse modal, né? Então vamos visualizar essa parte aqui. Esse botão de login ele vai ter que estar em todas as minhas páginas, né? Se eu estiver navegando aqui em uma página que porventura tenha permissão geral, ela tem que aparecer o botão de login para mim também, né? Então depois a gente vai remover e fazer com permissões nas próximas aulas, né? Por exemplo, quem que pode cadastrar, quem que pode listar, o que pode cadastrar e o que pode listar com qual usuário, né? Nesse primeiro momento, a gente só vai ter um usuário administrador que ele vai poder fazer tudo ou nada, né, se ele não tiver logado. Se ele tiver logado, ele pode fazer tudo. Se ele não tiver logado, ele não pode fazer nada. Então, esse botão de login aqui, eu vou adicionar ele aonde? Lá no cabeçalho.php, que é onde ele está montando esse menu. Então, logo após, né, desse LI Presentation Dropdown do segundo menu de cadastro, de listagem, na verdade, né, listar, ele termina aqui. Então, eu adicionei mais um LI, né, com uma UL, ok? Nessa UL a gente vai ter aqui um link de login, e esse link, né, aqui ele está aqui simplesmente como um link clicável, né? A ideia aqui é que ele não saia da página, é que ele abra um modal, né? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir um modal com esse form. Esse modal, né, data toggle modal, data target é para onde, qual modal que ele vai abrir. Então, o modal que eu quero abrir é quem? O modal login. Isso é importante, ó. Se a gente deixar aqui só modal, ele vai abrir aquela tela de modal do cadastro, né? Fazer a autenticação, né? Um problema que a gente tem que tomar cuidado é com relação ao armazenamento de senhas dos usuários no nosso sistema, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho essa senha aqui do meu admin, né? Criei aqui um e-mail admin@sistema.com. Esse vai ser o e-mail que eu vou utilizar para se logar no sistema. E eu coloquei aqui na senha do banco 1, 2, 3, 4, 5. Né? Qual que é o problema dessa minha senha? Né? O dono do sistema, né, ele tem acesso. Né? Vamos supor que você é o dono do sistema, você vendeu o sistema para uma escola. Então, a escola que estiver utilizando esse sistema no seu servidor, né, ela vai precisar de um usuário e senha, e quando o usuário e senha cadastrar esse usuário e senha dele, essa senha não pode ficar visível, por exemplo, para um funcionário da sua empresa ou até mesmo para você. Por quê? Porque essa senha pode ser de uso pessoal da pessoa em outros sistemas que ela utiliza, né? Então, se ela utiliza essa senha no banco, se ela utiliza essa senha dela no Facebook, você não pode ter acesso a essa senha. Então, isso precisa ser, de alguma forma, codificado. Né? Então, qual que é um dos métodos que a gente pode utilizar para codificar uma senha em um determinado padrão, né, no nosso sistema? A função MD5, né, ela transforma, né, ela cria uma cifra para um valor de senha. Então,
essa cifra aqui que eu gerei no exemplo md5.php, ela representa quem? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, quando eu faço aqui no meu exemplo md5.php eco md5, 1, 2, 3, 4, 5, ele gera esse código. Né? Se eu mudar aqui para outra coisa, por exemplo, ABC, ele vai me gerar outro código. Sempre ele vai gerar um código de 128 bits ou 32 caracteres, né? Que a gente pode utilizar isso como cifra do nosso sistema. Então, eu vou copiar aqui, vou deixar com a senha 1, 2, 3, 4, 5, né, para facilitar a nossa autenticação. Vou copiar isso e vou colocar essa senha aqui. Desculpa, peraí. Vou colocar essa senha que eu copiei aqui do 1, 2, 3, 4, 5 na senha do meu usuário, ok? Então, por isso que eu falei para vocês que a coluna senha seria exatamente de 32 caracteres, né? Sempre vai ter que ter 32 caracteres armazenados aqui. Bom, pessoal, então, para a gente fazer o login, né, visto essa questão do MD5, o que eu tenho que fazer? Né? Já que no meu banco está salvo como MD5, né, isso aqui representa a senha 1, 2, 3, 4, 5, quando eu enviar meu e-mail e minha senha, eu não posso enviar 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque quando eu tentar fazer a autenticação, que é basicamente verificar se o e-mail e a senha são iguais ao que eu tenho no meu banco, aquele 1, 2, 3, 4, 5 não vai ser igual a isso. Então, o que eu preciso fazer antes? Antes de enviar o post, eu preciso converter essa senha que eu digitei, né? Vamos colocar aqui, ó, admin@sistema.com. Essa senha que eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu clicar em autenticar, né, a ação deve ser, primeiro, converte isso em MD5, né, troca esse 1, 2, 3, 4, 5 para o correspondente MD5 dele. Isso vai acontecer dessa forma aqui. Ó. Então, a gente tem o nosso form, correto? Eu dei um name para o meu form, tá? Vocês vão entender já já por quê. Chamei ele de login, né? E aqui o método continua post e o action vai para autenticação PHP. Então, coletando e-mail e a senha, né? No clique, né, do meu botão autenticar, que eu dei uma classe para ele aqui também, autenticar, então aqui que eu vou programar a ação. Ó. Então, no clique do botão autenticar, eu atribuo a minha variável senha MD5 a MD5 desse campo aqui, ó, input name senha.val. Então, esse input name senha.val vai pegar o quê? Vai pegar 1, 2, 3, 4, 5 que eu digitei. Aí ele vai colocar aqui dentro da função MD5 e vai converter 1, 2, 3, 4, 5 para uma senha MD5. Né? Na sequência, o que eu faço? Eu mudo o input name senha.val. Ó. Então eu troco o valor dela, que era 1, 2, 3, 4, 5, para a senha convertida de MD5. E aí eu faço a submissão, né, que tem o método submit, de quem? Do meu form de name login. Né? Percebam que eu tirei a ação de botão submit, né? Lembrando aqui, ó, por exemplo, se esse button não tem type button, ele estando dentro de um form, automaticamente ele é o submit. Né? Então eu precisei, para fazer essa ação, desprogramar a ação de submit dele, falando que ele era um botão, simplesmente, e aí reprogramar a ação dele com a classe autenticar. Então agora sim, quando os dados forem enviados, ele vai enviar o e-mail, né, sem criptografar, obviamente, e a senha criptografada. Né? Então, quando eu clicar em autenticar, ele vai jogar para autenticação.php, tudo bem? Aqui eu vou fazendo algumas paradas no código só para vocês entenderem que está chegando. Então, vamos fazer aqui, ó, print R no meu post. Né? Então, autenticar. Se vocês observarem, ó, ele recebeu no post admin sistema e na senha ele recebeu exatamente o MD5 1, 2, 3, 4, 5. Né? Vou tirar esse DAI daqui. Então, ele vai entrar no meu post e aí ele vai fazer a query. Ó. E-mail recebe post e-mail, senha recebe post senha. E aí eu vou montar meu SQL. Então o SQL vai ser select ID usuário, que é a informação que eu vou guardar na minha sessão, né? O ID do usuário que pertence, né, esse e-mail e senha. Então select ID usuário from usuário, where e-mail igual e-mail and senha igual a senha, né? Percebam que eu não usei o like, eu usei exatamente igual para que ele seja idêntico, né? Comparando com maiúsculos e minúsculos aí também.
executo essa query no banco, né? Se essa query tiver exatamente um resultado, que é o que a gente espera, né? Só deve existir uma tupla na tabela usuário com esse e-mail e senha. Então, se isso for verdade, eu vou pegar o resultado dessa tupla, armazenar na minha variável linha, né? Pegar essa linha aí de usuário, né? Como eu rodei aqui linha MySQL fetch-assoc resultado, então eu vou ter linha ID usuário. Então eu vou pegar o linha ID usuário e armazenar na minha session usuário, né? E aí eu redireciono minha página para página index.php, ok? Então, atualizando, ele redirecionou. Maravilha, agora eu tenho uma variável de sessão com esse ID. Né? Ó, vou mostrar para vocês, processo novamente. Cadê a index? Eu vou dar aqui na index, ó, antes de começar tudo, um session. Eu tenho session start no cabeçalho já? Aqui, ó. Eu vou dar um session start aqui no meu cabeçalho, tá? E eu vou fazer um print r session, né? Só para vocês verem que ela obteve um valor. E vou matar o programa aqui, rapidinho. Então, se eu der um print r session, eu tenho o usuário 1, que é o usuário que eu inseri lá na minha tabela, né? Aí de usuário 1. Eu criei também aqui um arquivo de logout já, só para zerar a sessão. Né? O logout ele faz o quê? Vocês já viram isso, né, nos outros exercícios, mas só lembrando. Aqui eu fiz um logout simples, né? Ele destrói exatamente todas as variáveis de sessão, né? Mais para frente a gente vai ver que vai ter que ser feito isso mais cauteloso, mas por enquanto, ó, inicializa a sessão e fala, ó, apaga todas as variáveis de sessão desse usuário que está conectado aqui no site. Então, se eu rodar esse script aqui, né, e agora voltar para rodar o meu index, eu não tenho aqui mais nada, correto? Então, vou fazer o login de novo, vou tirar aqui o print, o die do print r session, né? Então, login admin @sistema.com 1, 2, 3, 4, 5 e autenticar antes de executar. Eu vou matar o programa aqui, né? Por quê? Porque ele vai fazer a autenticação e vai me redirecionar para index agora, de novo, né? Só para a gente ver que, novamente, joguei para a sessão a variável, né? Que eu quero. Ah, vou fazer um teste melhor antes. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Só para vocês verem aqui que não vai acontecer nada. Ele não vai redirecionar. Por quê? Ele não encontrou. Né? Se o MySQL não rows resultado igual a 1, então ele não vai fazer o header. Vamos fazer um else aqui. Ó. No header, eu vou fazer com para location index.php, eu vou colocar aqui, ó, erro igual a 1. Né? E aí eu posso pensar lá na index, né, se erro for igual a 1, for igual a 1, então significa que deu erro na autenticação, ou seja, mas que ele não, os resultados não deu 1. Lá no meu index, que na verdade é no cabeçalho, né? Posso colocar em algum local aqui, ó, antes do main. Pode deixar uma mensagem aqui, né? Div. Fazer um if, na verdade, né? Que eu faço um if, né? If e set get erro, se tiver setado a variável erro, então a gente faz um outro eco aqui para colocar essa div de erro. Div id igual a erro. Erro na autenticação. Beleza. Vamos ver se isso vai funcionar. Então, vamos voltar aqui na tela do sistema. Opa, tem que esqueci de tirar aquele die do cabeçalho. Né?
Vou tirar esse session aqui, acho que já deu para entender, né, que ele está imprimindo vazio quando não tem nada, ou session usuário igual a 1, que é o ID do usuário logado, né, quando estiver logado. Então, ó, entrei na página, não estou logado, né? Vamos tentar aqui, ó, admin@sistema.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ou seja, não é uma senha válida. Ó, então, ele escreveu aqui erro na autenticação. A gente pode fazer aqui um CSS também no nosso main. Vou colocar aqui uma corzinha de fundo, né? Só para diferenciar. Erro. Background color. Response red. Isso vai pegar. Então, erro na autenticação. Se eu quiser tentar logar de novo, não é normal. Vamos lá, agora vamos ver se vai dar erro. admin@sistema.com 2, 3, 4, 5. Com a senha e usuário correto, ele não vai receber 1, né? Quando eu for para a autenticação, ele vai fazer o processo correto, né? De autenticação. Ele vai entrar no meu if e vai fazer o header location para o index normal. Né? Logou. Beleza, agora a gente, tendo essa variável de sessão, a gente precisa tomar algumas decisões. Por exemplo, o botão de login não deve existir, né, numa tela, numa página onde eu estou logado. Né? E o contrário também, né, vamos pensar assim que essas ações de cadastrar e listar sejam ações específicas do administrador. Né? Ninguém pode cadastrar nem listar se ele não for administrador. Então eu vou programar essa regra aqui no meu admin, no meu cabeçalho, né? Essas regras do admin. Então isso aqui, né, essa LI, né, que tem o cadastrar e essa aí que tem o listar, né, eu vou parar aqui meu eco nesse ponto, né, e vou abrir um outro eco aqui, ó. Só que esse eco aqui vai ser condicionado, né. Se estiver setado session usuário, né, eu abro essas chaves e vou fazer esse eco até aqui embaixo, até antes do login, né, ó. Aqui eu fecho a chave, né? E aí aqui eu faço um else, né? E aí no else eu faço o eco do botão de login. Então else, eco li com esse ul, né? Para aqui, fecho a chave do else, e o restante eu tenho que terminar de imprimir, porque esse fecha ali vai ser tanto do login quanto do não logado, né? Então, ó, tô logado, certo? Vamos fazer um logout aqui. Vamos fazer o botão já, ó. Vou colocar um botão aqui de logout também. Então aqui vai ter botão de login se estiver logado, se não estiver logado, né? Ou logout se ele estiver logado. O logout vai ser semelhante ao que eu tenho aqui, né? Aqui acho que eu fechei esse ali errado. Esse ali tá para dentro aqui. Né? Só confirmar. Beleza. Então, vou copiar esse bloco de ali e vou colocar ele aqui dentro do meu if. Então, além do cadastrar e do listar, eu vou fazer aqui não vai ser um data toggle, né? Vai ser só um link para o logout, então ele vai aqui para logout.php, né? E aí eu escrevo aqui logout, sair, né? E aí aqui no meu logout eu também tenho que redirecionar ele para, cadê meu logout? Redireciono ele também para index, né? Para ele não ficar parado na tela sem nada exibindo aqui. Então header location index.php. Vamos ver. Então, ó, apareceu logout. Se eu clicar aqui no logout sair, eu só tenho a ação de login, né? Se eu me logar, admin@sistema.com 2, 3, 4, 5, autentica, beleza, né?